Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal Sabedoria.com. Gostaria de convidar você para que compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, toque o sininho para você receber nossas notificações. Fique conosco até o final desse vídeo e nós vamos aprender bastante. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de como Deus criou o homem e como ele pretende, no decorrer de toda a história de um homem, educar esse homem. Eu gostaria de começar, até estou aqui com algumas referências bíblicas, e eu vou estar procurando algumas, por isso que eu estou aqui com algumas referências que são bastante, e eu gostaria de falar delas. A primeira que eu gostaria de falar é a respeito de Provérbios 22, 6. Muito conhecida essa passagem, mas eu vou te lembrar. Ela diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará desse caminho. Eu gostaria de lembrar a vocês de uma coisa que eu ando meditando muito na palavra de Deus e olhando a vida diária, né, de uma pessoa. E agora eu vou falar a respeito de relacionamentos. Quando uma criança nasce, a Bíblia diz aqui que é pra gente ensinar ela o caminho que ela deve andar. O desejo de Deus é que nós possamos ensinar os nossos filhos, principalmente o filho homem. Ele não é muito bem instruído, e você vai pensar comigo a respeito do que eu estou falando. A menina, quando ela vai crescendo, né, ela já toma uma idade de 1 ano, a mãe já ensina essa menina, já prepara essa menina para os seus futuros relacionamentos, para um futuro até distante que seria um casamento. A mãe já prepara essa criança sem ela perceber. O que ela faz? Ela dá para essa criança, para essa menina, boneca, e ela cuida como se fosse um bebê. Ela dá para essa menina panelinhas, ela cuida da cozinha, ela prepara a casa, tem vassourinha, ela prepara todo o ambiente familiar, ela cuida do seu lar, essa menina. Mas ela tá sempre sozinha, não sei se você observa isso. Ela não tem na sua brincadeira de criança alguém que ela possa também treinar, que seria o menino. Esse menino poderia ser o seu primo, seu irmão, que ela brincasse com ele, mas que fosse o menino também. E as mães, elas acabam caindo num erro que elas não ensinam o menino também a cuidar de um lar. O menino também a amar um lar. O menino também a cuidar de um filho. O menino também cuidar da sua casa, ajudar a sua companheira no lar. Essa criança mesmo que eu estou falando, que eu estou me referindo do começo. Que a Bíblia está dizendo, ensina a criança no caminho que deve andar. E falando de relacionamentos, eu queria que você pensasse nisso. Qual é a falha que vai correndo de geração em geração e por isso os casamentos têm dado tão errado? A falha está no princípio, a falha está no começo. Quando as mães poderiam e devem fazer isso, essa correção, né, de rota, ensinar o seu filho. O primeiro brinquedo que se dá para um menino, quando ele é criança, um carro, uma moto, um caminhão. E ele vai crescendo com essa mesma ideia de um dia ele ter o melhor carro, de um dia ele ter a melhor moto, e dele, se ele for caminhoneiro, ele ter o melhor caminhão. É errado? Não, não é errado. Mas só que esse menino está muito individualista. Ele está pensando nele mesmo, em toda essa extensão do crescimento, ele só pensou nele mesmo. Então não é erro dos meninos serem tão egoístas muitas vezes, pensar em si próprio num relacionamento. Foi erro da sua criação. Ele não foi ensinado desde o princípio, como a Bíblia está dizendo aqui, para ensinar a criança no caminho. Então ensinar a criança, a Bíblia está dizendo que ele não vai se desviar desse princípio que foi ensinado até quando ele for velho. Esse princípio vai conduzi-lo em toda a vida adulta. E é isso que Deus quer, ensinar desde criança, para que ele possa ir crescendo, ensinado, a ter bons relacionamentos, a ter uma vida no futuro conjugal, uma vida familiar abençoada, onde ele também participa dessa família, onde ele também sonha em ter os filhos, onde ele também vai cuidar desses filhos. E isso ele tem que aprender na infância. O erro, muitas vezes, quando o menino, e nós estamos vendo isso acontecer, né, por décadas está acontecendo, e agora, muito mais, eu tenho visto isso, né, depois da minha juventude para cá tem crescido muito, é que as meninas têm entrado em relacionamento, e os meninos também têm acompanhado isso, lógico, né, em relacionamentos muito cedo. E esses relacionamentos, por exemplo, que começa na adolescência e vai crescendo até muitas vezes 20 anos no máximo, tanto o homem como a mulher muitas vezes cai numa situação de repente, a menina engravidar nesses relacionamentos. E por quê? Eu queria que você pensasse, parasse agora para pensar.
Por que que numa gravidez inesperada, como de 2 adolescentes ou de 2 jovens de 18 anos, vamos por assim, muitas vezes, ou na maioria delas, a menina acaba assumindo esse relacionamento e essa criança, ela acaba assumindo nessa situação sozinha essa criança. Por que que você acha que acontece isso? Que o menino, na maioria das vezes, ele sai fora desse relacionamento e vai viver a vida dele como um garoto solteiro. E ela vai viver como mãe solteira. Por que que você acha que isso aconteceu? Justamente porque pulou esse princípio aqui das mães ensinarem. A mãe do menino deveria ter ensinado, e eu gostaria que você passasse a ensinar seu filho, a respeitar as meninas. E em respeitar as meninas, respeitar o princípio de um relacionamento. Bom, se essa menina que eu estou com ela engravidar, eu vou com ela até o fim. Eu vou criar esse filho junto com ela, mas eu não vou abandoná-la. Porque, na verdade, o que nasceu ali foi um filho dos dois. Mas aquele filho ficou sem o pai. Não é? Porque o pai não assumiu por causa que ele não aprendeu esse princípio de assumir. O que que ele aprendeu? O princípio dele cuidar de um carro, de uma moto ou de um caminhão. Foi isso que ele aprendeu. Então, agora, quando ele se vê, de repente, com uma criança para ele assumir, ele não está preparado para isso. Mas a menina, que foi preparada com a sua boneca, ela agora vai exercitar na prática, cuidando do seu bebê. Não é? Então, nós queremos, com esse vídeo, queremos fazer você raciocinar para você criar o seu filho, criar o seu menino, com este princípio, principalmente da Bíblia, ensinar a criança no caminho que deve andar, e ensinar também o seu filho a ele respeitar a pessoa, que é, no caso, a menina, né? A sua namorada, a pessoa que está com ele quando ele está num relacionamento de namoro. Então, aqui a Bíblia fala de Salomão, num provérbio, que Salomão escreveu os provérbios. E eu estava lendo aqui o provérbio de Salomão, que eu estou lendo também aqui no provérbio 22, também foi Salomão, né? 22:6, que ensina a criança no caminho que ela deve andar. Depois eu leio também, que eu gostaria que você lesse aí na sua casa, provérbio 17:24. Ali Salomão diz que o homem inteligente, pensa bem você que é homem que está me ouvindo, o homem inteligente que cresceu como uma criança inteligente, seguindo os princípios de Deus, esse homem inteligente, ele tem um alvo. E sabe qual é o alvo desse homem? A sabedoria. Salomão, ele foi o homem mais sábio do seu tempo, da sua geração. E quando Deus perguntou para ele o que ele queria escolher, ele disse que escolheria a sabedoria. Porque ele saberia que ele seria um rei, e como um rei sábio, ele ia saber governar bem a sua nação. E aqui Salomão vem nos ensinar agora, ensina a criança a ser uma criança que busca a sabedoria. E essa sabedoria é o próprio Deus. E o próprio Deus, sendo o seu instrutor, sendo aquele que vai te guiar, você que está me ouvindo, homem, ele sendo o seu, aquele que te instrui, que você escolheu como sabedoria, o seu sábio, né? Então aqui o Senhor diz assim para que você, no capítulo 20 de Provérbio, no versículo 24, que você deixe o Senhor dirigir os seus passos. O Senhor quer dirigir os seus passos nesse caminho de sabedoria, porque Ele quer te tornar um homem verdadeiramente cheio de bagagens de sabedoria. E a bagagem de sabedoria que Deus quer levar esse homem é para a vida toda, para ele ser um homem sábio em todas as decisões que ele for tomar. E hoje eu estou falando de relacionamento, então estou falando de um relacionamento de um homem sábio. E você é esse homem sábio, né? Que desde a infância foi ensinado a respeitar, desde a infância foi ensinado a buscar a sabedoria de Deus e agora está se tornando um jovem. Então, um jovem que deixa Deus guiar os seus passos. Aqui a Bíblia fala sobre isso. Deixa Deus dirigir os seus passos, porque Deus dirige os passos de um homem bom. E aqui quando eu vejo, eu fui aqui também no capítulo 6 de Gênesis, e eu estava vendo a história de Noé, e a Bíblia diz que Noé, ele era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Você que está me ouvindo, homem, você pode ser um homem justo, íntegro, entre os rapazes da sua época, da sua geração que você está vivendo. Você pode ter esse caráter, não é? Como um caráter moldado pelo próprio Deus. Isso não torna você menor, aliás, torna você maior entre os homens da sua época. Noé foi considerado por Deus um dos homens maiores. Por isso Deus o escolheu para uma história tão dinâmica que foi a Arca de Noé, né? Ele foi o homem escolhido porque ele tinha realmente esse caráter de um homem justo, íntegro, entre o povo da sua geração. Deus quer te tornar esse homem também, para que você tenha sucesso em todas as coisas que você fizer. E eu vou para o livro de Jó, e eu encontro já no capítulo 1, no versículo 1, Deus falando também de Jó. Jó, um homem, como você. E Jó também, Deus faz um elogio a ele. Deus diz que ele também era um homem justo, íntegro e que temia a Deus.
né? Aqui tem algo a mais aqui, né? Que temia a Deus. E Deus convida você para que você se encha da sabedoria dele. Sabe como? Tendo temor do Senhor. Tendo temor de Deus. Fazendo tudo que você vai fazer como um jovem, como homem. E tudo que você fizer, você primeiramente perguntar: será que Deus se agrada disso que eu estou fazendo? Será que se fosse Jesus fazendo o que eu vou fazer agora, ele faria do jeito que eu vou fazer? A decisão que eu vou tomar agora, ele tomaria do jeito que eu vou tomar? Isso é um homem cheio de sabedoria. Deus quer te tornar esse homem, moldado, cheio de sabedoria. E eu vou mais fundo e chego no Evangelho de João, no capítulo 1 também, eu encontro outro homem ali a quem Deus elogia. Esse homem é João Batista. E a Bíblia diz que João Batista, ele vem com uma missão. Ele vem preparando o caminho de Jesus. Jesus não tinha se apresentado ao povo ainda e ele vinha preparando esse caminho. Ou seja, anunciando, né, essa boa notícia por onde ele passava. E Deus, ele quer moldar você também para que você seja um homem que na sua geração você vai crescendo, se destacando. Dentro do seu lar você vai se destacando. Dentro da sua família você vai se destacando. No seu relacionamento você vai se destacando como um homem onde você anuncia a boa notícia do Evangelho. E a boa notícia do Evangelho é justamente essa, de que Deus quer tornar todos os homens em todas as gerações, homens justos, íntegros e homens que realmente divulgam, né, a sabedoria de Deus por onde quer que ele ande. E aí eu vou para as cartas do apóstolo Paulo. Muito boa, hein? Quando eu chego na carta do apóstolo Paulo e eu vejo ele instruindo Timóteo. Timóteo era um jovem quando ele começou a ser instruído por Paulo. E eu vejo ali que o apóstolo Paulo disse para ele: Timóteo, mesmo na sua juventude, eu quero dizer uma coisa para você, Timóteo. Não despreza a tua mocidade, mas, Timóteo, torna-te padrão para os demais jovens. Que o jovem olhe para você e diz: eu tenho um padrão. Quem é? É Timóteo. Eu quero seguir como ele, eu quero ser como ele. Ele é alguém que eu me espelho, ele é alguém que eu olho para ele e quero ser como ele. Quero ser seguidor de Timóteo. Então aqui eu quero dizer para você, aqui hoje, não precisa desprezar a sua mocidade, nem sua juventude, mas mesmo você jovem, seja um exemplo no meio da juventude que você está, no grupo que você está, né? No pessoal que você segue. Seja exemplo de uma boa mocidade, de uma mocidade realmente que faz tudo para ter um vigor e cuidar da sua mocidade no máximo possível, né? Para ter dias muito maravilhosos. Eu vejo isso na pessoa de Timóteo aqui. E aí a gente sabe que o jovem o tempo todo, ele vai caminhando, vai se desenvolvendo, vai crescendo. E o sonho do jovem é chegar numa idade em que ele vai realmente buscar um relacionamento para um casamento. E aqui em Provérbio 16, no versículo 32, o Senhor diz assim que o homem paciente, né, o homem paciente, no caso, eu estou falando com os homens hoje, o homem paciente, ele espera no Senhor. Ele é tão paciente e tão prudente que ele prefere esperar que Deus possa mostrar para ele qual é a melhor moça, como que ele deve escolher o seu cônjuge, né, a pessoa com quem ele vai se relacionar para a vida, porque aí já vem, né, a maturidade para um casamento, vai entrar para um casamento. E ali o Senhor diz que o homem prudente, ele espera pelo seu Deus. Ele espera que o seu Deus mostre para ele, né, dê sinais para ele de que aquela moça, aquela jovem, ela combina com ele, né? E aí então a gente chega em Provérbios 19, 14, onde o Senhor diz que a esposa prudente, ela vem do Senhor, né? O rapaz a busca e espera que Deus realmente vai trazer essa esposa para ele, porque ela vem do Senhor. O Senhor, ele traz para o jovem, né, essa esposa boa. E a gente vai refletir um pouco, eu queria que você prestasse atenção agora, porque o apóstolo Paulo, ele vai falar muito sobre o casamento, principalmente em Efésios, no capítulo 5, ele fala muito sobre o casamento, né? A vida a dois, a vida de um relacionamento. E eu queria que você pensasse comigo aqui nesse exemplo. O casamento, ele é como um trabalho em equipe, né? O marido e a esposa, eles precisam trabalhar junto para construir um casamento feliz. É junto.
A gente sabe que cada um precisa fazer a sua parte, é claro. E a parte da mulher, ela precisa pensar, eu com sabedoria de Deus, eu vou fazer meu melhor na construção desse grande empreendimento que é o casamento. Então, o casamento aqui eu falei que é um trabalho em equipe, né? Pensa que o casamento é o seu grande empreendimento. É o seu casamento. E aí você pensa assim, bom, eu como homem, qual é a minha parte? Como que eu vou fazer a minha parte bem feita nesse empreendimento? Para que esse empreendimento dê certo e que seja realmente a construção de um casamento feliz. Porque cada dia que passa, cada ano que passa que a gente comemora o nosso casamento, a gente está comemorando a construção dele. Ele ainda não foi totalmente acabado. Ele está sendo construído cada ano que passa. Não importa que muitas vezes os nossos avós estão com 50 anos de casado, eles não terminaram ainda a construção. Né? A construção se dá o tempo todo. E aqui nessa construção desse grande empreendimento que é o casamento, você, marido, é o líder da sua família. Mas liderança na Bíblia é diferente. A liderança na Bíblia, ela mostra que o bom líder, ele não exige submissão, mas ele conquista com respeito pela sua responsabilidade, pela sua sabedoria, pelo seu trato com respeito tanto à esposa como aos filhos. Quando o marido trata a esposa com respeito e também trata seus filhos com respeito, a gente vê que para a esposa, esse trato de amor que ele tem com ela e de respeito, a faz naturalmente ser feliz e naturalmente eles dois se dão bem. Não precisa muita coisa, precisa só sabedoria, responsabilidade e respeito. Respeitar os filhos, né? Respeitar a liberdade. Quando um filho conversa com a gente à mesa, por exemplo, dá a palavra para o filho. Vamos ouvir o que ele tem, não importa a idade. A gente precisa dar essa palavra. Muitas vezes na correria do dia a dia, a gente está tão corrido que o filho quer falar e a gente não tem tempo para ouvir. Mas aqui no estudo que eu estou fazendo, eu vejo que isso é uma falha no casamento, ouvir os filhos. E você como chefe dessa família, como líder dessa família, né, você precisa dizer, agora é hora de ouvir o filho. E ouvir o filho com respeito, ouvir esse filho com sabedoria, tirar também boas coisas daquilo que ele está falando. Então nós vemos aqui que o casamento, eu falo que é um grande empreendimento, é uma indústria muito grande, onde só tem dois trabalhando, marido e mulher. Depois vem os filhos para a construção desse grande empreendimento. E esses filhos vão agregar na edificação dessa família. Esses filhos também. Depois, num outro vídeo, eu vou estar falando com os filhos, mas agora eu estou falando com o homem, que é o líder dessa família. Então, esse homem, ele precisa o tempo todo estar, desde o princípio, vendo e ouvindo o seu Deus. Que o seu Deus, ele é a grande sabedoria. Então, nós não precisamos ir buscar sábios na China. Sabe aqueles sábios que tem aqueles bigode grande, aquele cabelão grande, né? De tão velho que ele é, que ele é considerado sábio. Naqueles grandes lugares onde tem os monges, né? Sábio da China. Não precisa buscar isso. Nosso Deus é o grande sábio. E ele ensina primeiramente todo esse caminho que eu ensinei para você. O passo a passo. Até você chegar no casamento, que é o seu grande empreendimento. Então, que você nesse vídeo possa aprender. Busque de novo a ler todos esses versículos que eu falei para você. Eu falei o número de todos eles, né? Para que você possa ler. E que você possa tirar o conhecimento de tudo que eu ensinei. Então, eu gostaria que você ficasse com esse vídeo e que você pudesse compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Compartilhe esse vídeo com os seus contatos. Se inscreva no canal. Toque no sininho. Deixe o seu like e até o próximo vídeo. Pode entrar, me esvazie de